Alunos e alunas, estamos aqui no Laboratório de Ciências, mais uma vez para fazer uma gravação de uma videoaula. A pedido do professor Afonso, vamos ver as briófitas e pteridófitas, tá? Então vamos ver a classificação e o ciclo de vida dessas plantas, ok? Eu vou já colocar aí para vocês um resuminho da classificação dos vegetais, tá? Muito bem, aqui temos a classificação resumida dos vegetais. Observe a seta durante as explicações. Os vegetais estão reunidos no grande reino metafita. Mas o que são vegetais? Vegetais são todos os seres vivos, pluricelulares e autotróficos. Vocês já sabem que pluricelulares são aqueles constituídos por muitas células, e autotróficos porque conseguem produzir seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese. Aqui dividimos o reino metafita em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são as algas, que reúne o filo Chrysophyta, algas douradas, filo Chlorophyta, algas verdes, filo Phaeophyta, as algas pardas, e o filo Rhodophyta, as algas vermelhas. As algas eram classificadas como talófitas, por serem vegetais que não apresentam órgãos especializados. Não tem raiz, não tem caule e nem folhas. Seu corpo é simplesmente um grande talo. Por essa razão que são chamadas de talófitas. Hoje são classificadas como vegetais inferiores. O segundo grupo é o filo Bryophyta, que reúne os vegetais que não apresentam vasos condutores. São avasculares, representado pelas briófitas, que reúne os musgos e as hepáticas. O terceiro grupo é o filo Tracheophyta, que reúne os vegetais que apresentam vasos condutores, ou seja, são vasculares. Nesse filo, temos a classe Felicinae, que reúne as pteridófitas, representadas pelas samambaias e avencas. Observe que as briófitas e pteridófitas são vegetais que não apresentam sementes. Eles eram classificados como criptógamas. Hoje, são classificadas como vegetais intermediários. A classe Gymnospermae reúne as gimnospermas, que são os vegetais que apresentam sementes, mas não têm frutos. A classe Angiospermae, que reúne as angiospermas, são os vegetais que apresentam sementes alojadas no interior de frutos. As gimnospermas e angiospermas, por apresentarem sementes, eram classificadas como fanerógamas. Hoje, são classificadas como vegetais superiores. Então, gente, agora a gente vai ver as estruturas da planta, da samambaia e do musgo, que eu tenho aqui no laboratório. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está organizadinho aqui na mesa, tá? Vamos lá. Muito bem. Então, aqui sobre a mesa do laboratório, eu separei aqui um material. Nós temos samambaias, temos uma caixinha de musgo de briófita, temos as lâminas de briófita e de samambaia, e o material que eu vou preparar também para vocês, uma lâmina de estruturas reprodutivas da samambaia. Vocês vão ver que legal que é, tá? Daqui a pouquinho. Então aqui, gente, o que eu tenho? Vamos dar uma olhadinha nas briófitas. Então aqui eu tenho um musgo, uma caixinha de musgo, que eu comprei isso já faz algum tempo.
ficou guardado aí no laboratório e elas já secaram. Então eu utilizo isso aí para depois fixar, preparar lâminas, etc., para mostrar para os alunos. Tá? Então o que nós vamos ver? Vamos pegar um pedaço aqui. Aqui eu tenho um monte de plantinhas. Cada uma dessas daqui é uma plantinha. Então se eu pegar uma, arrancar aqui, ó, essa é uma plantinha. É um gametófito. Nossa, que pequenininha que ela é, né? Todas elas são muito pequenininhas. Por quê? Elas não têm vasos condutores. Elas são avasculares. Então, se ela não tem vasos condutores, ela não consegue passar água e nutrientes rapidamente. Então, como que elas passam água e nutriente? De folha, de célula para célula. E esse processo é demorado. Então, ela não pode ser grande. Porque se ela fosse grandona, a planta ia morrer até a água chegar lá em cima. Concorda comigo? Então, por isso que ela é pequenininha. Aqui, ó, eu preparei o material, eu peguei plantinhas, o gametófito e o esporófito, juntos. E preparei, fixei, ó, colei com fita adesiva. Então, nós temos o quê? O que o aluno vai observar aqui? O gametófito, tá? Eu vou tirar uma foto para a gente colocar uma legenda bem bonitinha, ficar parada, tá? Então, olha aí, olha a legenda. Muito bem. Aí nós temos o gametófito da briófita, tá? Do musgo. Por que que ele recebe esse nome? Gametófito porque produz gametas, células reprodutoras, masculinas e femininas. Essas plantinhas, elas são dioicas, ou seja, têm sexos separados. Então eu vou ter uma plantinha masculina que produz gameta masculino, que é chamado anterozoide, e vamos ter plantinhas femininas que produzem o gameta feminino, que é a oosfera, tá? Então o que que faz o gametófito? Ele produz gametas, vai ter reprodução sexuada. E a gente olhando para ele, dá para ver que ele tem folhinhas verdinhas, né? Então, o gametófito, ele é autotrófico. Ele tem folhinhas, né, chamadas folíolos, que vão fazer a fotossíntese. Tem a clorofila. Então, ele é autotrófico, tá? E essa parte, o gametófito, é duradouro. Vai durar vários ciclos, tá? Ok? Então, a gente diz que ele é duradouro. E vocês estão vendo que acima do gametófito tem uma outra estrutura ali. Esse é o esporófito. Por que que ele recebe esse nome? Porque ele produz esporos, tá? Então vocês estão vendo que ele tem uma haste bem fininha e uma cabecinha pequenininha lá em cima, que é a cápsula. E você está vendo que ele cresceu em cima do gametófito. Como que cresce esse esporófito? O gametófito produz os gametas, masculino e feminino. Então essa é uma plantinha feminina. Ela produziu a oosfera, que ficou presa ali. A plantinha masculina produz o anterozoide, que vai jogar na água, por isso que o musgo só consegue se reproduzir em ambiente úmido, porque o gameta dele, masculino, o anterozoide, depende da água para fazer a fecundação. Ele é um gameta flagelado, ele precisa nadar até a oosfera. Então, uma plantinha masculina produziu o anterozoide, que caiu na água, foi nadando através da água e fecundou a oosfera dessa plantinha. Essa oosfera produziu, né, após a fecundação, produziu o zigoto, após a fecundação. Desse zigoto, ela foi se dividindo e desenvolveu um embrião. Esse embrião cresceu e formou o esporófito. Dentro da cápsula vão ter células que sofrem meiose e produzem esporos.
dezenas, centenas de esporos. Essa cápsula se abre, joga os esporos para o ambiente, o esporo cai em solo ou superfície nutritiva, ele germina e produz outro gametófito, tá? Então, essa plantinha verdinha, o gametófito, se origina da germinação do esporo que foi produzido no esporófito. E quando o esporófito produz os esporos, ele morre e cai. Então ele é temporário. O esporófito dura apenas um ciclo de reprodução. Daí o gametófito vai produzir vários outros esporófitos em cada ciclo. Tudo bem? Então podemos deduzir o seguinte: o gametófito se origina do esporo. Então o gametófito, além de autotrófico duradouro, ele é haploide, porque ele se originou de um esporo. E o esporófito, que se originou da fecundação, ele é temporário, heterotrófico, então ele não produz fotossíntese, ele se alimenta através dos nutrientes que ele tira do próprio gametófito, certo? E ele é diploide, porque ele se origina da fecundação do gameta masculino anterozoide no gameta feminino, que é a oosfera, certo? E aqui nós temos as pteridófitas, que nós conhecemos como samambaias. Eu tenho duas espécies diferentes. Essa, né, que é mais comum, e essas, né, que eu trouxe essa porque a gente vai ver todas as estruturas da samambaia. Então vocês estão vendo que a samambaia é uma planta grande. Por quê? Ela tem vasos condutores. Então nós temos samambaias de metros de altura, né? Então tem aquela samambaia sul que tem metros, né? O xaxim, etc. São plantas bem grandes, porque elas têm vasos condutores, tá? Então, ela vai ter raízes que está embaixo do vaso, né? O caule dela também é subterrâneo. E as folhas, vocês estão vendo que as folhas saem de onde? Lá da terra, né? Então elas saem do caule. O caule da samambaia é subterrâneo. Ele é chamado de rizoma. Nessa espécie aqui, dá para a gente ver direitinho. Então aqui, olha bem que maravilhoso. O que eu tenho aqui nesse vaso? O vaso. Então, se eu arrancar tudo isso, vamos ver as raízes, que está subterrânea lá na terra. Tudo isso aqui é o caule da samambaia. Essa parte peludinha aqui é o rizoma, de onde saem as folhas. O que é isso? É uma folha. Tudo isso é uma folha. É o pedúnculo da folha e os folíolos. Então, essa aqui é uma planta com folhas compostas. Tá? Então, tudo isso aqui é uma folha. De onde que sai a folha? Do caule. E esse caule, como que chama esse caule subterrâneo? Rizoma. Tá? Se a gente olhar aqui, atrás da folha da samambaia, nós vamos ver essas bolinhas, tá vendo? Esses são os soros, onde vai ter esporângios. Dentro do esporângio vai ter os esporos, que quando caem ao solo, esses esporos vão germinar o gametófito, que vai produzir gametas, germinar o esporófito, que é a samambaia. Olha que legal. Então aqui nós temos uma foto da samambaia, aqui do laboratório, e nós vamos estar observando as estruturas que formam essa planta, tá? Então a samambaia ela tem tamanho grande, né? Porque ela tem vasos condutores, e ela vai ter raiz, que está aí, subterrânea ali embaixo no vaso. Ela vai ter um caule subterrâneo chamado rizoma. É esse que a gente vê tudo aí para fora, tá? Peludinho. E vocês estão vendo que do rizoma
do caule é que vai sair a folha, tá? Então aqui nós temos a folha da samambaia, tá? Atrás da folha a gente viu que vai formar aquelas estruturas chamadas soros, tá? Que vai estar cheio de esporângios. Dentro desse esporângio vai ter os esporos. Cai da folha na superfície do solo, tal, ele germina e vai produzir o gametófito, que a gente não consegue ver, ele é bem pequenininho, ele vai produzir gametas que fecunda e vai originar o esporófito, que é a samambaia, tá? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar para vocês o ciclo reprodutor da briófita e da pteridófita. Vamos explicar direitinho esse ciclo e a diferença entre eles, ok? Para vocês entenderem direitinho como é que elas se reproduzem, tá? Vamos ver aí a alternância de gerações, ok? Um fator importante aí da biologia. Muito bem. Aí temos o esquema do ciclo de reprodução de uma briófita, de um musgo. O ciclo inicia-se com a eliminação de esporos pelo esporófito, o qual cai em uma superfície nutritiva e germina. As plantinhas crescem e originam gametófitos. Os musgos apresentam sexos separados, produzem gametófitos masculinos e femininos. O gametófito masculino produz um gameta flagelado chamado anterozoide. O gametófito feminino produz um gameta feminino chamado oosfera. O anterozoide é lançado na água e nado em direção à oosfera, efetuando a fecundação. Após a fecundação, dá origem ao zigoto. O zigoto cresce sobre o gametófito, originando um esporófito. No interior da cápsula do esporófito ocorre meiose e dá origem a esporos, e o ciclo recomeça. Agora preste bastante atenção na fase do ciclo selecionado em vermelho. O esporófito diploide produz esporos através de processo assexuado. Então, a briófita apresenta uma fase diploide com reprodução assexuada. Na fase do ciclo selecionado em azul, o gametófito haploide produz gametas masculinos e femininos e ocorre a fecundação. Então, a briófita também apresenta uma fase haploide com reprodução sexuada. O ciclo de um ser vivo que apresenta uma fase haploide e outra diploide, com reprodução sexuada e assexuada no mesmo ciclo, é chamado de alternância de gerações. Isso é muito, muito importante em biologia, ok? Se formos comparar a alternância de gerações com o nosso ciclo de reprodução do ser humano, o que acontece com nós, seres humanos? Nós produzimos gametas masculinos e femininos, ocorre a fecundação, então reprodução sexuada, e origina uma criança, diploide, né? Então nós nunca teremos uma fase haploide e nunca teremos uma reprodução assexuada. Então nós não temos alternância de gerações. Nós temos uma única geração, a geração diploide sexuada. Então, alternância de gerações é esse ciclo que a briófita apresenta. Uma fase haploide e outra diploide, e uma fase sexuada e outra assexuada, no mesmo ciclo. Ok? Muito bem. Agora temos o esquema do ciclo de vida de uma pteridófita.
representado pela samambaia. O ciclo inicia-se com a liberação de esporos haploides pelas folhas da samambaia, que são os esporófitos. Os esporos caem sob substratos nutritivos e germinam. A plantinha cresce e origina um gametófito haploide em forma de coração, chamado de prótalo. Esse gametófito é hermafrodita e produz gametas masculinos, chamados anterezoides, e os gametas femininos, chamados oosferas. Os anterozoides são liberados na água e nadam até a oosfera e ocorre a fecundação, originando o zigoto. O zigoto cresce, originando um esporófito diploide jovem. À medida que o esporófito cresce, o gametófito vai desaparecendo. Portanto, nas pteridófitas, o gametófito que é temporário e o esporófito será duradouro. O esporófito jovem cresce e se torna uma samambaia, que produz esporos em suas folhas, e o ciclo recomeça. Preste muita atenção. A fase do ciclo que selecionamos em vermelho, o esporófito diploide produz esporos através de processo assexuado. Então, as pteridófitas apresentam uma fase diploide com reprodução assexuada. A fase do ciclo que selecionamos em azul, o gametófito haploide produz gametas masculinos e femininos e ocorre a fecundação. Dessa forma, a pteridófita também apresenta uma fase haploide com reprodução assexuada. Então, o ciclo de reprodução da pteridófita também apresenta alternância de gerações. Ocorre uma fase diploide e outra haploide, com reprodução assexuada e sexuada no mesmo ciclo. Muito bem, aí temos uma tabela fazendo a comparação entre as briófitas e pteridófitas. Vejamos, as briófitas são vegetais avasculares, não têm vasos condutores e pertencem ao filo briofita, enquanto que as pteridófitas são vasculares, têm vasos condutores e pertencem ao filo traqueofita. O esporófito da briófita é heterotrófico, diploide e temporário. Já o esporófito da pteridófita é autotrófico, diploide e duradouro. O gametófito das briófitas é autotrófico, haploide e duradouro. E o gametófito das pteridófitas é autotrófico, haploide e temporário. Vamos ver agora uma lâmina que eu preparei de uma plantinha inteira de briófita, o gametófito e o esporófito saindo dele. E é uma lâmina maravilhosa, gente, porque quando a gente olhar ali na cápsula do esporófito, a cápsula se abriu, então saiu a calíptra e os esporos estão caindo, né? Sendo eliminados. Então é uma lâmina formidável, vocês vão adorar, tá? Então observa direitinho, eu vou começar com o gametófito, que é a parte autotrófica permanente, e saindo do gametófito nós vamos ter o esporófito, que é heterotrófico temporário, tá? E ele vai produzir os esporos que germinam e vão dar origem às novas plantinhas, novos gametófitos, como a gente já viu lá no esquema da reprodução, tá? Do ciclo de vida deles, tá? Então agora a gente vai ver a plantinha pequenininha. Por que ela é tão pequena? Porque ela não tem vasos condutores, tá? Ok? Então vamos lá.
Prontinho, coloquei a lâmina de briófita. Vamos focalizar direitinho aqui a imagem. Pronto. O que apareceu aqui? A parte inferior da planta, onde ela fica fixa ao solo, ao substrato, tá? Então aí tem até junto ali uma terra, né, que veio junto com a planta. Então o que vocês estão vendo aí? A parte, os rizoides, que é a região da planta que afixa ao solo. E através dessas rizoides ela vai absorver água e nutrientes. Então por que ela chama rizoide? Porque são falsas raízes, né? Não são raízes verdadeiras. Então o nome dela é rizoide. Ok? Fixa a planta ao substrato e absorve água e nutrientes. E manda aqui para a planta. Ó. Aqui está o gametófito. Então vamos subir. Olha aqui a plantinha, o gametófito. O que nós estamos vendo aí? Vamos colocar a legenda. O cauloide, que é um falso caule, né? Que faz a sustentação da plantinha e fixa as filóides, que são essas estruturas semelhantes a folhas, tá? É nessa filóide que vai haver células com clorofila que vão fazer a fotossíntese. Ah, então quer dizer que o gametófito, ele é autotrófico, ele faz fotossíntese, tá? Tudo bem? Só que ele é haploide, como a gente viu lá, ele origina de um esporo, tudo bem? Então ele é autotrófico e ele é também uma estrutura permanente, duradoura. Então o gametófito vai durar vários ciclos. Então o gametófito pode durar longos períodos. Então ele vai estar produzindo vários ciclos reprodutivos. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom nessa imagem de 40 vezes. E vamos ficar bem em cima da filóide, da folhinha. Tá? Então eu dei o zoom máximo do celular. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em 100 vezes. E vamos focalizar em 100 vezes. Então aí está a filóide, né? Em 100 vezes com zoom. E esses quadradinhos são as células dessa filóide. Só que elas estão vazias, elas estão secas, né? O que nós estamos vendo? A parede celular que reveste essas células, né? Dos vegetais. Tudo bem? Não é legal? Vamos tirar o zoom. Aí está a imagem em 100 vezes. E vamos voltar em 40 vezes, para a gente continuar estudando o gametófito, tá? Então vamos andar mais a lâmina e vamos seguindo o gametófito até o seu ápice, ó. Então aqui no interior, em cima de cada gametófito, aqui nós temos 1, 2, 3 ápices, tá vendo? 4, um aqui embaixo, 5 aqui, e vocês estão vendo que nessa estrutura do gametófito saiu 2 fiozinhos. Olha aí. O que são esses 2 fiozinhos? 2 hastes. A haste é a estrutura que se forma no crescimento do esporófito. Então o esporófito se formou onde? Aqui no gametófito. Então o que tinha aí no gametófito? Então aí nessa estrutura do gametófito tinha uma oosfera, um gameta feminino. Então essa plantinha feminina, ela produziu uma oosfera que ficou bonitinha aí nesse ápice da plantinha. Uma outra plantinha masculina produziu anterozoides, que é o gameta masculino. Tem flagelos, eles vão nadando através da água, tá? Vão nadando, por isso que a briófita precisa de água. A fecundação dela só ocorre se tiver ambiente úmido, água, porque o gameta masculino é flagelado e ele precisa nadar através da água e encontrar a oosfera. Ocorre a fecundação,
forma um zigoto diploide. Sempre que há fecundação, a osfera haploide, o anterozoide haploide, se juntam na fecundação, forma o zigoto diploide. Esse zigoto germina e forma o esporófito, que também é diploide, porque ele se originou da fecundação. Nossa, então quer dizer que o zigoto cresce em cima do próprio gametófito? Sim, ele vai crescendo, a haste vai crescendo, e na ponta da haste, o que nós vamos ver? Ó? Vamos seguindo a haste, na ponta da haste forma-se a cápsula. O que tem dentro dessa cápsula? Aí vai haver a produção de esporos. Vai acontecer meiose e vai produzir esporos haploides. E essa tampinha que nós vemos na ponta da cápsula é a calíptra, que mantém a cápsula fechada. Ok? Então essa calíptra, quando cai, ela abre a cápsula e todos os esporos que estão lá dentro caem no ambiente. Vamos ver aqui o segundo esporófito. Esse é maravilhoso. Ó. O que aconteceu? A calíptra caiu e abriu-se a cápsula. E o que nós estamos vendo ali? Os esporos sendo lançados para fora. Então ali, haste, cápsula e tem os esporos ali. Ó. É esses esporos que vão cair ao solo, vai cair em cima de um substrato nutritivo, e esses esporos germinam e vão produzir outro gametófito, outra plantinha. Então é por isso que o gametófito ele é haploide, porque ele se origina da germinação de um esporo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui nessa imagem de 40 vezes. Olha que lindo. Vamos dar um foco direitinho. Olha que imagem maravilhosa. Isso é maravilhoso. Em nenhum lugar vocês vão ver outra lâmina igual a essa. Ó. Então ali a cápsula aberta e os esporos caindo. Olha como eles são pequenininhos. Vou aumentar, vou dar o zoom máximo, tá, do celular. Tá aí. Olha aí, cada grãozinho desse é um esporo. Olha como eles são pequenininhos. Então, eu vou aumentar agora em 100 vezes. Olha aí os esporos. Então, a cápsula, as estruturas da cápsula. E aí estão os esporos em 100 vezes. Olha que lindos, os esporos. É esse esporo que germina e vai produzir outro gametófito. Não é maravilhoso, gente? Isso é maravilhoso. Eu não canso de ver essa lâmina, ela é maravilhosa. Então, olha aí, os esporos que vão dar origem ao outro gametófito. Tudo bem? Não é lindo, gente? Vou tirar o zoom. Então, aí está a imagem 100 vezes. E vou voltar com a imagem em 40 vezes. Então, aí está os dois esporófitos, com a haste, cápsula e calíptra, e o outro tem a haste, cápsula e os esporos sendo lançados ao ambiente. Certo? Vamos voltar seguindo a haste. Chegamos ao gametófito. Certo? Vamos seguindo. Então, aqui o gametófito inteirinho. Os rizóides, onde ele se fixa ao solo, e todas as suas estruturas. Cauloide, filoide, haste, aqui já é o esporófito, então haste, novamente, cápsula, calíptra. Aqui, haste, cápsula e esporos que estão sendo jogados para fora. Muito lindo, né? Agora eu vou colocar para vocês uma lâmina de uma folha de samambaia, tá? De uma pteridófita. Eu peguei a folhinha, uma das folhinhas da samambaia, coloquei na lâmina,
grudei 2 lâminas, né, com silicone, e a gente vai estar focalizando em 40 vezes essa lâmina, tá? E a gente vai ver as estruturas que a gente encontra na folha, tá? Da samambaia, ok? Muito bem, aí eu coloquei a folha da samambaia ao microscópio. Vamos focalizar em 40 vezes. Essa é a folhinha da samambaia. Nossa, que legal, professor. Nossa, é lindo, gente, é maravilhoso. Então, o que nós temos aqui? A nervura central da folhinha. Ah, então nervura, então quer dizer que a pteridófita já é vascular, né? Ela tem vasos condutores, é uma traqueófita, né? Então por isso que a samambaia pode ser grande, tá? Crescer bastante. As briófitas, como são avasculares, né? Elas não têm vasos condutores, elas têm que ser pequenininha, tá? Então aqui nós temos os vasos condutores secundários que vão se dividindo, né? Mais vezes, levando nutrientes, água, né? Para todas as estruturas da planta. Aí o que é isso, né? Esses coisas preto, parece carrapato, né? Preso nas folhas. Então vocês já viram atrás da folha da samambaia aqueles pontinhos escuros. Tem gente que pensa que é doença, né? Não. Quando surge aqueles pontinhos atrás das folhas, é as estruturas de reprodução da samambaia. Ela está produzindo esporos. Então, cada bolinha daquela é um soro. Então, o que nós estamos vendo aqui? Vários soros. Ó. Um soro aqui, um soro ali, outro soro aqui, outro soro aqui. Tá? Então, cada estrutura dessa é um soro. Se a gente der um zoom, vocês vão ver que esse soro é feito de várias bolsinhas. Ó. Olha que bonitinho. Deixa eu colocar agora em 100 vezes. Vamos ver como que fica em 100 vezes. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Em 100 vezes ficou muito grande. Aí. Vamos ver se a gente consegue focalizar. Olha aqui. Cada bolsinha dessa é um esporângio. Dentro dessas bolsinhas é que vão se formar os esporos. Aqui no caso, todos os esporângios já foram abertos, já se abriram e os esporos já foram jogados para fora. Olha aí quantos esporângios. Olha aqui outro soro. Vamos diminuir um pouquinho o zoom. Ó, então eles estão todos vazios, ó. Não tem nenhum com esporos dentro deles. Então eles já se abriram e os esporos foram jogados ao ambiente. Tá? Olha aqui, mais soros cheios de esporângios. Certo? Vamos voltar em 40 vezes. Então aí está a folha da samambaia e todos os soros, né? Repletos de esporângios. Olha que imagem linda, gente. Tá? Eu vou agora pegar uma folhinha de samambaia lá fora e vou ver se eu faço uma lâmina com os esporângios cheias de esporos, tá? E eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Muito bem, eu preparei agora uma lâmina, eu retirei alguns soros da folha da samambaia, coloquei na lâmina, coloquei um pouquinho de água, coloquei uma lamínula, forcei bem, dei uma esfregada para que os soros fossem rompidos e liberados as bolsinhas, olha aí, os esporângios, olha aí. Então o que nós temos aí, ó?
vários esporângios, bolsinhas, daquelas que vocês viram presas na folha, eu soltei e espalhei na lâmina, aí em 40 vezes. Vamos colocar em 100 vezes. Olha aí. Olha lá, tem um esporângio saindo esporos de dentro dele. Vamos ampliar agora em 400 vezes. Olha que maravilhoso que nós encontramos. Um esporângio de samambaia. Olha que lindo que ele é. Olha as células, né, que mantém o esporângio. E aqui, olha aí, essas células se abrem e essas bolinhas amarelas dentro do esporângio são os esporos da samambaia. Vocês estão vendo que 2 aqui já saíram, olha aí. Olha que maravilhoso. É esse esporo da samambaia que vai germinar e vai produzir o gametófito haploide, o prótalo, né? Que a gente não tem aqui no microscópio para mostrar, infelizmente. Tá? Tudo bem, gente? Tá? Olha que lindo, essa imagem é simplesmente maravilhosa. Um esporângio de samambaia, de pteridófita, e dentro dele os esporos, que vão dar origem aos gametófitos. Tá? Vamos voltar em 100 vezes, em 40 vezes, e vamos ver se a gente acha mais coisas aqui na lâmina. Aqui, ó, caído, a gente vai ter esporos. Vamos colocar em 400 vezes, para vocês verem os esporos aí, ó. São esses esporos que caem no solo, germinam e originam uma nova samambaia, um novo esporófito. Tá? Olha como são grandes, né, os esporos. Aí eles estão em 400 vezes. Vamos voltar em 100 vezes. Vamos procurar mais algumas estruturas aqui na lâmina. Olha que legal. Um está aberto. Olha ali os esporos saindo. Olha que imagem linda de um esporângio rompido e os esporos saindo. Isso é maravilhoso. Imagem linda, maravilhosa. Tá? Muito bonito mesmo. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula bem interessante, não é? Infelizmente, vocês não estão aqui presentes para poder ver, preparar tudo isso ao vivo, tá? Mas espero que vocês tenham tido, pelo menos, uma noção dessas estruturas dessas plantas, tá? Foi muito bom estar aqui fazendo esse vídeo com vocês. Um grande abraço, beijo no coração e até mais.